Bom, vamos lá. Então, boa noite a vocês, boa noite a todos, né? Todos vocês. Estamos iniciando hoje a aula de contabilidade avançada, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer uma resolução do exercício que foi postado aí na sala Google, onde vocês têm acesso, tá? E logo em seguida a gente vai dar início à aula sobre reorganização societária, então a gente vai iniciar com fusão, tá? Então vamos resolver o exercício e iniciar lá fusão. Tá? A gente já fez vários exercícios de consolidação, tá, gente? Esse exercício que eu botei não tem nada diferente do que a gente viu. Então, não tem mais como cobrar de maneira diferente para vocês, tá? Jogar para vocês coisas novas, porque a gente já fez bastantes exercícios sobre consolidação. Então, consolidação a gente encerra hoje e vamos iniciar os assuntos que teoricamente ficariam aí para a segunda avaliação, mas eu não sei como a faculdade vai se portar em relação às avaliações, às avaliativas, né? A gente vai cumprir o programa da disciplina e depois a gente vai ver como é que eles vão proceder em relação às avaliações, tá? Então, estou dando continuidade ao programa, vou passando o exercício, quando eu começar a passar exercício com data de entrega, que vocês tiverem um exercício lá, uma atividade, que tiver lá, data de envio da atividade, essas serão com estrelinha, certo? Eu vou acumular, tá? E aí vocês vão ter como guardar, eu vou arquivar aí, vou ver quem enviou, para depois computar com as estrelinhas, tá bom? Porque a gente não sabe o que é que vem por aí. Então, eu vou garantir as estrelinhas se houver, para ninguém sair prejudicado, tá certo? Bom, vamos lá. Agora estou ouvindo. Pronto, Joana, tá vendo? Só foi questão de ajuste. É bom porque a gente vai conhecendo, é normal. A primeira aula que eu estou tendo com os outros alunos, o pessoal está tateando mesmo o sistema, está vendo as novidades, tá? E aí eu vou procurar ajudar você, certo? Vamos lá. Eu vou começar a compartilhar aqui, deixa eu só pegar aqui a tela que eu quero. Bom, essa aqui é uma tela que a gente vai trabalhar, certo? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui da frente. Tá dando para ver o slide, galera? Ok. Tá. Deixa eu só... Tá. Bom, vamos lá. Resolução do exercício. Bom, vamos lá. Não no que a gente trabalhou, no que eu enviei para vocês, a primeira questão era uma questão bem simples, que a gente já cansou de comentar em sala de aula, tá? E eu vou pedir só um favor para vocês. O áudio de vocês, se vocês puderem desativar o áudio, quando tiver alguma pergunta, pode fazer, ativa e faz. Porque se fica vários áudios dentro da aula, telefone, televisão, e aí vocês desativam enquanto está escutando, quando tiver dúvida, vocês ativam para perguntar, tá bom? Se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Vamos lá, a primeira questão, ele faz assim, segundo o pronunciamento CPC 36, né, que é o que a gente viu, as demonstrações consolidadas, eles devem ser apresentadas pela empresa, né? A gente sabe que as demonstrações, elas são consolidadas, elas são de obrigatoriedade, tá? Para empresas que têm controle de acionários, ou seja, que tem capital votante em grande quantidade, ela tem poder. Então, são chamadas de controladores. Então, ela domina, ela detém o controle. Então, nessa questão, a gente vai buscar a assertiva que está com esse perfil, tá bom? Vamos lá, voltando para a tela. Bom, nesse caso aqui, seria a assertiva
né, onde ele diz que é investidora com controle acionário. Então, a investidora que tem um controle acionário, ela deve evidenciar a demonstração individual e deve evidenciar a demonstração consolidada, tá bom? Então, isso aí a gente já tinha discutido bastante. Então, bem facinho para vocês. Bom, gente, na segunda questão, tem uma pegadinha aí que eu acho que quem tentou fazer, deixa eu trazer para cá, que está bem em cima, quem tentou fazer o exercício deve ter, assim, ficou procurando o resultado. Mas tem uma questão, um ponto X nessa questão aí, que eu grifei, que era para vocês avaliar. Foi uma questão tirada de concurso, foi uma questão muito dúbia, estava com, assim, você não sabia se era realmente patrimônio líquido ou era patrimônio, certo? Então, eu coloquei aqui que era justamente esse X da questão, patrimônio, que faria com que você colocasse a assertiva correta. Então, essa questão precisava realmente refletir para você achar a resposta, porque você ia procurar, não ia encontrar, se você linkasse patrimônio com patrimônio líquido, tá? Quando ele fala patrimônio, o que é um patrimônio? O que é um patrimônio dentro da contabilidade? São os bens, os direitos e a obrigação. Então, ele quer o resultado do patrimônio, o total lá ou do ativo ou do passivo do patrimônio em si, certo? Então, vendo aqui a consolidação, eu fiz a consolidação para vocês, tá? Eles davam, no exercício, ele dava aí a coluna da controladora, então essa controladora aqui é que detém o poder, então é ela que tem a obrigatoriedade de divulgar, certo? O balanço consolidado, e você tem a controlada. O normal é você fazer a junção dos dois e eliminar aquilo que elas têm em relação, uma com a outra. Operações de contas em conjuntas que ela tem relacionada uma com a outra. Então, nesse caso aqui, a gente elimina, tem um papel de trabalho, né, onde você vai usar a coluna do débito ou do crédito. Se for contas de ativo, você vai usar do crédito. E se for contas do passivo e patrimônio líquido, você vai usar a do débito. Lembra vocês, gente, que esse papel de trabalho é um papel de trabalho gerencial, tá? Ele é gerencial, ele não é algo que você vai ter que ajustar na contabilidade. Então, você faz para consolidar um papel de trabalho, seja no Excel ou no sistema de TI, que o TI faz vários sistemas já, onde já dá essas informações, tá? E aí, nós temos o controle para poder fazer a consolidação. Então, o que é que a gente vê aqui nessa questão? A gente vê a conta caixa e banco normal, então soma-se 38 com 15, e aí dá o resultado. Contas a receber também, porque aí são de terceiros, não é da controlada. E aí soma-se os dois e dá o valor de 157 mil, e aí eu tenho uma relação em comum, que são contas a receber da controlada. Então, esse contas a receber da controlada, eu vou ter que eliminar, porque com certeza vai ter um passivo lá da controlada lá, chamando passivo controladora. Então, vou eliminar essa conta a receber. Se é uma conta devedora, eu vou colocar lá na coluna do crédito com um valor correspondente. E aí, ó, você vai zerar a linha de contas a receber controlada. As demais contas, estoque, não tem nenhuma relação, então soma-se os dois. Se tivessem relação, ia estar avisando aí que era a relação com a controlada, tá? E aí soma-se os dois. A conta de investimento com a controlada, tá? Geralmente eles não dizem um percentual, eles colocam um valor. Então, o valor que tiver na conta de investimento da controladora tem que ser retirado do capital social da empresa controlada.
Aí a questão é, quando o valor que você tem na conta de investimento for maior do que o capital social, aí você vai ter que tirar de maneira proporcional, né? Você vê qual é o percentual que ela participa, 60% ou 70%, tirar de maneira proporcional o capital e a reserva de lucro. Como esse valor que está aqui de investimento é de 60 mil, tá? E só no capital social eu tenho 65 mil, então eu posso fazer a retirada logo do capital social, certo? Então, se fosse 70 mil, eu ia fazer em caráter proporcional, né? Tirar, se for 80% do capital e 80% da reserva de lucro, né? Tirava proporcional. Mas aí, 60 mil eu tiro direto aí do capital social. Então, ó, eu vou creditar o investimento aqui em cima, gerencialmente, e debitar a conta de capital social. O que resta aqui, gente, do capital social, esses 5 mil que vai restar, são dos acionistas minoritários, tá? Então, eu gosto de passar para vocês, deixa eu voltar à tela, eu gosto de sempre dizer que, na hora que está na consolidação, todos os acionistas minoritários, eles vão ficar abaixo do capital social da controladora. Então, vai estar lá, capital social da controladora X, consolidado, e embaixo o capital, lá quando vai ficar o capital social dos minoritários, aqueles que ficaram lá. Tem que ser de maneira separada, tá? Então, eles saem e vem para a controladora apenas a parte dela, tá? Eles ficam lá, os minoritários que não têm a participação. Vamos voltar. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a eliminação do capital social, certo? E aí, o que é que acontece? Eu vou ter aí o total do ativo, do passivo e do PL, esse vai ser meu patrimônio, tá? E aí, a questão, ela pede qual o valor do patrimônio consolidado. O patrimônio, nesse caso, gente, é o total, ou do ativo ou do passivo, é o valor que você chega do seu balanço. Porque lembre-se sempre, o patrimônio, está composto de bens, de direitos e de obrigações. Se ele tivesse colocado o patrimônio líquido, qual é o valor do patrimônio líquido, o que é que vocês iam buscar? 317 mil, que é esse valor aqui, ó, 317 mil e 300. Mas como ele quer do patrimônio, vai o total do balanço, 487 mil. Tá certo? Então, vamos lá. Descendo aqui. 487 mil seria aí a letrinha assertiva C, sem medo de errar, tá? Bom, próxima resolução é uma questão aberta, muito fácil também, né? E aí eu nem coloquei os totais, só coloquei as eliminações, porque aí fica fácil de você somar, né? Porque essa tá facílima, não tenho que questionar. A participação, se eu perguntasse a vocês, eu vou abrir aqui e falem no chat, porque eu vou interagir, não vou ficar falando só não, viu? Vocês têm que interagir comigo, tá? Aqui é a questão, vou fazer uma pergunta para vocês interagirem, eu sou tia chata. Se eu perguntasse a vocês, calma, prof. Eu tô ficando estressada nessa quarentena, meu filho. 3 meninos dentro de casa, marido dentro de casa. Pense, a tia aqui a tia aqui, daqui a pouco eu disse, olha, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo no banheiro. Porque não tem lugar na casa. Bora lá. Se eu perguntasse a vocês, não ria não, que esse vídeo vai para o canal do YouTube, vai me queimar, né? Ó, essa participação, se eu perguntasse a vocês qual é o percentual de participação nessa questão, pelo amor de Deus. Bora lá. Vejam a questão. Vocês estão com a questão em mão. Vou voltar para a tela. Vocês vão responder aí. Qual é o percentual que a controladora tem em relação à sua controlada nessa questão? Cadê? Bora. Vou
compartilhar, viu? De novo, para vocês olharem. Dá essa chance. Já vi que ninguém pegou o exercício, né? Vamos lá. Professora luta. Quem me diz aí? Olha só. Qual é o percentual que a controladora tem em relação à subsidiária? Ela tem um controle, porque ela está fazendo um consolidado. Mas de quantos por cento? Peraí. Olha, vou contar até 10 para soltar para ganhar um ponto. Sabe lá Deus em quê, mas vai ganhar um ponto em alguma coisa. Vamos lá. Errou. Preste atenção. 50% ele não tinha o controle, Denis. Sabe por quê? Porque o controle ele tem que ser a unanimidade no capital votante. Então, ele tem que ter de 51% para cima do capital votante. Ele tem que ter poder. 50% ele ainda não tem o poder. Ele só tem poder quando passa dos 50% do capital votante. Então, aí ele não poderia fazer o balanço consolidado. Ninguém arrisca, fora Denis. Então, realmente, ninguém quer ganhar o ponto, não. Né? 75. Não. 100%, gente. Olha o capital da empresa subsidiária. Vai lá, olha o capital da empresa da subsidiária. 100%. 100% de participação. Dá uma olhada lá no capital da empresa subsidiária. 125 mil. Qual é o investimento que está contabilizado aqui na empresa controladora? 125 mil. Então, se ela detém 125 mil do capital da empresa subsidiária, ela tem 100%. Por quê? Qual é o valor do PL da subsidiária? Quantas vezes eu vou ter que te dizer? Então, ela controla em 100% a empresa subsidiária. Controla em 100% a empresa subsidiária, beleza? Aliás, onde é que ele tá? Vamos no lá. quarto dele. Quem está com a televisão ligada, diminui aí, gente. Deu uma boa do áudio. Vê se não estraga a noite Olha lá. dele. Deixa eu ver quem é que está com essa televisão. Diminuiu. Vamos lá. Fala, Rafa. Quem é que está com essa televisão ligada? Que sou eu, não. 100%, tá, gente? Entenderam aí, né? Contas, mas ganhamos uma que vale por duas. Ok? Vamos lá. Ok. Não tá nem me ouvindo. Continuando. Bem que a Lúcia disse. Gente, ainda deixa eu tirar o áudio, porque senão fica Agora abaixou, acho que abaixou. Pronto, vamos lá. Vamos compartilhar de novo, dando continuidade. Entenderam aí os 100%? Ficaram com dúvida? Não, prof. Pronto. Ó, se eu tenho 125 aqui, ó, gente, no capital, e lá no investimento da controladora eu tenho 125 mil, evidentemente que eu tenho 100% do capital da empresa subsidiária, isso é fato, tá bom? E aí o resto, gente, é só somar, ó. Somar os caixas, o cliente de terceiro, o cliente subsidiário eu elimino na coluna do crédito, vou eliminar com a conta de fornecedor da subsidiária. Então, elimino cliente e controladora contra a conta de fornecedor da subsidiária. Eliminei, então não vou somar os 100 nem os 125. Então, caixa eu somo, clientes terceiro eu somo, pulo cliente subsidiária porque eu eliminei, zerei a conta, estoque eu somo, investimento subsidiário eu pulo porque eu zerei a conta, vou somar imobilizado, fornecedor de terceiros, o fornecedor controlador eu pulo, elimino, tá? Capital social só vai entrar os 500, porque os 125 foi eliminado, e reserva de lucro 50 mil. Muito fácil, tranquilinho para vocês. Esse aí foi presente. A quarta questão, né, é muito objetiva, tá? Então, assim, é sempre importante vocês fazerem a leitura do CPC 36, R3, tá? Para entender
o que é poder, quais são as características da empresa que deve divulgar as demonstrações consolidadas, tá? Então, sempre fazer essa leitura, grifar as coisas importantes. O CPC 36R3 é o livro do assunto para vocês. Então, assim, eu aconselho muito vocês tentarem ler. Não se assustem com a quantidade de páginas, sabe por quê? Porque eles, no final, eles fazem uma série de exemplos, e aí tome página, né? Aí, quando você abre, você se assusta. Mas não se assuste, porque tem uma porrada de páginas aí de que é exemplos, ele exemplificando a contextualização aí do pronunciamento, tá bom? Os pronunciamentos, eles têm essa característica. Bom, a última questão, conforme o pronunciamento CPC 36, discorra aí as obrigatoriedades para que ocorra a consolidação das demonstrações financeiras. Então, quem deve publicar a demonstração consolidada? Então, a entidade que exerça poder de controle, ou seja, com maior capital votante da organização, certo? A gente finaliza o exercício, mas eu ainda quero falar um pouco para bater no martelo aí sobre a consolidação. Então, o que é que eu não devo... Deixa eu dar um stop aqui. O que é que eu não posso esquecer? O que é o poder para a entidade, tá? Nem sempre a entidade domina 52% em percentual das ações e ela pode não ter o poder do capital votante. Ela pode ter um percentual de ações que ela compre grande, mas no contrato das ações, essas ações não podem ter poder de capital votante. Então, quando ele não coloca o poder que a pessoa ou a empresa tem no capital votante, se ele simplesmente ele não fala e só dá o percentual, aí você vai pelo percentual. Mas quando ele dá o percentual ou ele diz o capital votante, você tem que colocar em primeiro lugar o capital votante. Isso é fato, tá bom? Então, o capital votante ele tem que estar acima de qualquer coisa. Por quê? Porque é ele que vai determinar o teu poder. Tá? Poder de quê? Poder de decisões em situações relevantes que a empresa tem, situações financeiras. Tudo aquilo que vai gerar ações relevantes financeiras para a empresa, automaticamente é o poder que ela tem, tá bom? Então, ela vai ter o poder relacionado a essa operação, ok? Nesse exercício, tiveram dúvida, porque a gente está encerrando hoje, consolidação, não vamos mais, assim, trabalhar, a não sei quando for para ter a avaliação, a gente fazer a revisão, mas, assim, a gente encerra esse assunto de consolidação das demonstrações hoje. Temos aí alguns exercícios, fizemos alguns exercícios, dá bastante. Estou passando para vocês as fontes que vocês devem procurar para leitura. Aproveita esse momento aí, gente, que vocês estão para fazer leitura de pronunciamento. Aí, não tem coisa melhor, fazer leitura de pronunciamento, certo? Então, é isso. A gente finaliza e quem tiver dúvidas futuras pode colocar lá na sala Google, tá? As dúvidas no mural. Bota lá, não tem problema nenhum. Vamos agora ver aqui deixa eu ver se eu aumento mais aqui um pouquinho a visão para a gente entender aqui a fusão, certo? Bom, a gente vai falar de reorganização societária. A primeira reorganização societária que a gente vai falar é fusão, tá? Aí eu coloco aqui para vocês, primeiro de tudo, que é uma reorganização societária, certo? Deixa eu baixar só um pouquinho, pronto. Bom, eu trago o conceito. O que é uma reorganização societária? Ela consiste na reestruturação de uma empresa ou grupo econômico em uma ou mais sociedades.
ela pode ser feita de diversas formas através da transformação de um tipo de sociedade para outro. Através de quê? De fusão, cisão e incorporação. Tá certo? Então, vou falar um pouquinho sobre a fusão, sobre esse processo. Bom, a reorganização societária ela vai acontecer da seguinte forma. Uma empresa, ela dá a extinção, que é a dissolução da sociedade, certo? E essa dissolução, ela acontece quando ela vai ser extinta, tá? Então, ela tem a fase da dissolução e vai para a fase da liquidação do seu patrimônio e ela é extinta. Ou ela vai para a transformação. Quando ela faz transformação, acontece isso aí, a reorganização societária, que é fusão, cisão e incorporação. Então, o que mais a gente vê por aí as grandes empresas fizeram fusão. Então, o que mais aparece é fusão e incorporação, tá? A fusão, ela vem muito para monopolizar. Então, a fusão, ela tem um conceito de monopólio. Então, quando uma grande marca, né, ela está ali no mercado, ela está bem financeiramente, está com indicadores positivos, tem recursos financeiros bastante, está bem equilibrada e ela tem uma outra concorrente que também é muito boa no mercado e ela está com algum problema, falo de problemas de gestão, problemas financeiros, problemas de administração, de gestão mesmo, que na grande maioria é isso, tá? Ela se fragiliza e dá acesso para que aquele que está lá na ponta do monopólio, ou seja, na ponta do setor, adquira ela, certo? Adquira e transforme e faça uma grande potência. Qual é essa grande potência que a gente conhece aí, que é bem conhecida? Principalmente os meninos, né, que adoram beber mais do que as menininhas. As boas moças. Quer dizer que eu não sei se é bem assim. Mas a Ambev nasceu de uma grande fusão de todas as marcas. O que é que ela fez? Ela monopolizou o mercado fazendo fusão das grandes marcas, tá? E aí, por que ela fez isso? Ela era muito grande no mercado e existia as medianas, né? Então, a Brahma, a Antártica, todas essas marcas que eram medianas. Então, o que aconteceu? Houve a junção de todas as marcas, que a gente chama da fusão, e criou a Ambev, tá? Então, na junção de todas as marcas para criar a Ambev, de todas essas empresas, o que aconteceu? Se juntaram, tá? Foram extintas todas essas empresas e montaram uma nova empresa. Então, a principal característica da fusão é a junção das empresas para formar uma nova empresa. Aí vocês perguntam, para ocorrer a fusão, a empresa ela tem que deixar de existir, ela tem que deixar de existir. Sadia e Perdigão, a galera faz, Sadia e Perdigão, eu vejo Sadia, vejo Perdigão no mercado. Como é que pode ter ocorrido a fusão? O que é que ficou ali? O que é que aconteceu se eu estou vendo ainda Sadia e Perdigão no mercado? Houve uma fusão. Isso quer dizer que elas se uniram para formar uma nova empresa. O que é que ocorreu nessa relação? Por que vocês acham que ficou ainda Sadia e Perdigão vendendo no mercado se ocorreu uma fusão? Quem pode arriscar aí em dizer? E o nome delas, professor, a intenção foi permanecer no mercado. O nome era forte, tanto a Sadia como o Perdigão. E esse nome é o quê? É o seu nome de produto em si, o produto. É a marca. Isso. É a marca da empresa. Então, o que é que eles quiseram? Que a marca ficasse, porque são marcas fortes, mas o que é que vem por trás? A razão social delas. Então, a razão social dela, ela vai ser extinta, fecha-se a Sadia, fecha-se a Perdigão, o CNPJ delas, e abre uma nova empresa, tá?
nessa nova empresa, a marca fica Sadia e Perdigão, mas a razão social é uma outra, tá? Então, quando isso ocorre, está ocorrendo aí a fusão. Fusão. Tem que ser extinta, tá bom, gente? Tem que ser extinta para montar uma novinha em folha. Aí, o que é que acontece? Todo o patrimônio dessas duas empresas se consolidam para montar a nova empresa. Ok? A gente vai falar também, não só dos lançamentos contábeis, mas a gente vai falar dos aspectos de legislação de obrigações acessórias também. Porque a gente não só vai fazer a transação de registros contábeis, né, nessas operações aí de fusão, como também tem os aspectos legais perante a elas, tá? Que tem que ser observado, tem que ser respeitado. E aí a gente vai trabalhar na outra aula os aspectos legais, tá? Mas de antemão tem vários. Conheço vários amigos que, assim, pegaram num processo de fusão e terminaram perdendo o prazo de informar através do SPED eletrônico, né, da escrituração eletrônica, porque não tem a DIPJ, né? Então, desde 2016, então antes se tinha um controle melhor, então tem que estar antenado nessas obrigatoriedades. São os aspectos legais quando você faz esse tipo de operação. Os lançamentos são muito tranquilos, então vocês vão achar super fácil, é só cansativo, porque são vários lançamentos que você faz para poder fazer com que a fusão ocorra, quer dizer. Vou mostrar para vocês aqui os registros. Vou dar um exemplo. Ó. Aqui tem alguns nomes que a gente, evidentemente, quando realiza esse tipo de operação, a gente vê, que são: quem é o proprietário? É o detentor da participação em um negócio que será transformado, né? Ou será transformado, que eu coloquei. Será o negócio, o proprietário é aquele que vai estar, que comprou, né? Que é o gestor maior, que pegou aquela empresa que estava fraca, né? Então, ele é o dominante, é o controle, é o proprietário. O adquirente é a entidade que obterá o controle do negócio, sucedendo ao proprietário, ou seja, quem compra, e aí o adquirente, ele vai montar a empresa, né? Ou seja, vai sair a nova empresa, no caso da fusão, que eu estou falando, porque as outras têm movimentação diferente, tá? E aquele que foi adquirido é quem cedeu, né? Quem vendeu e quem cedeu a empresa para quem adquiriu, o proprietário, o dono, aquele controller, né? E aí ele saiu do campo, ele vendeu, saiu do campo, e aquele que adquiriu de fato é o que vai dominar a nova empresa que foi constituída, certo? Então, fusão tem que constituir uma nova. E eu sempre falo as características, assim, o porquê da fusão. Para mim, monopolizar, tá? Todas elas, gente, têm uma finalidade. Todas elas têm uma finalidade. A da fusão é dominar o mercado no seu setor. Você vai pegar a fragilidade daquela empresa que está no mercado, é a tua concorrente, não é tão forte, ela está frágil, a hora é essa. Você acha que ela tem uma boa clientela, fazer esse processo, sem sombra de dúvidas. Ô, professora, Oi. mas qual seria o papel do CAD nessa questão, quando existe uma fusão e vê claramente que existe, com essa fusão vai gerar um monopólio do mercado? Sim, lógico. Ele tem que ser autorizado. Isso são os aspectos legais. Se o CAD entender que a intenção de monopolizar ali, e que aquela empresa que foi adquirida não está realmente com dificuldades, que está com a gestão ruim. Então, para que isso ocorra, já houve muito questionamento sobre isso. Para que isso ocorra, tem que ser autorizado e tem que ser comprovado
que não é um monopólio em si. O que acontece ali é que aquela concorrente está fragilizada, né, na sua gestão e ela precisa vender. Então, se for comprovado de fato que há um processo legal em ambas as partes, há um acordo, há uma verificação de que ela realmente, aquela empresa ali, ela está passando por dificuldade, não se faz questão, não é questionada. Agora, existem algumas que foi impedida. Quem tiver curiosidade, faz uma pesquisa, porque na minha pós-graduação que eu ministrei, o seminário foi sobre justamente as grandes fusões, incorporações e cisão que ocorreram, e veio essa questão de eu não me lembro agora de uma que não foi autorizada por conta disso. A Nestlé e a Lacta, parece, né? Eu acho que foi. Teve uma que não foi autorizada. Não foi autorizada. Se for discutido isso, se for comprovado, tá, o monopólio, no caso da Ambev, não foi, né? Agora, só que a questão da Ambev, ela agora está enfrentando a questão da cervejaria artesanal, né? Ela agora, ela meio que monopolizou, e agora o pequeno empreendedor, né, as empresas de médio porte, elas vão procurando um mecanismo para pegar uma linha que a Ambev não estava dando atenção, que é a artesanal, e está realmente balançando um pouco ela, né? Então, isso é uma questão que, se for comprovada que não há ilegalidade na concorrência, que o CAD ele fiscaliza justamente isso, da concorrência sadia, eles autorizam. Isso são aspectos legais, entendeu? Então, a gente vai até falar um pouco sobre os aspectos legais, mas tem que ser autorizado por esse órgão, não pode simplesmente fazer a fusão sem autorização, né? Então, é todo o processo. Vamos lá. Eu nem sei quanto tempo eu estou aqui, mas eu estou seguindo. Ele não me deu o aviso ainda. Vamos lá, continuando. Opa! Aqui. Fusão. O conceito dela é o que pode vir a ser cobrado até no exame de suficiência, é a parte conceitual. Até o momento, eles cobraram muito a parte conceitual, né? Uma ou duas questões foi mais prática, mas é bastante parte conceitual quando se trata de combinação de negócios ou reorganização societária. Então, o conceito de fusão é o processo no qual se une duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que vai lhe suceder em todos os direitos e obrigações. Então, essa sociedade nova vai assumir, nesse exemplo aí, todo o patrimônio da A e da B, tá bom? Se transferem todinho para ela. Alguns exemplos que eu botei aqui de fusão, ó. Sadi e Perdigão, Avon e Natura, não sei nem como é que está esse processo, eu acho que já foi legalizada, né? Porque, se eu não me engano, foi agora, em 2019, a Avon e a Natura entraram em processo de fusão. A Natura, ela é a proprietária adquirente da Avon, né? Então, eu acredito que esse processo já deva ter finalizado, porque desde o ano passado, né, que ocorreu, tá? Fica-se a marca. Isso não quer dizer que você não vai ver mais produto da Avon, você vai ver produto da Avon, tá? Mas é aquilo que a gente estava discutindo, a marca ela fica, o CNPJ é que é extinto, tá? Bora lá. Itaú e Unibanco. Gente, os bancos, geralmente, eles fazem incorporação. Os bancos, geralmente, eles fazem incorporação. Não tem, não tem como a gente detectar, a não ser que a gente tenha uma documentação ou divulgação da imprensa. No caso, o Itaú e o Unibanco, até eles divulgarem, eu pensava que era uma incorporação, mas eles divulgaram como fusão. E vocês vão entender por que incorporação. Incorporação, geralmente, uma fica viva e a outra morre, a que foi incorporada, né? No caso Itaú Unibanco, o Unibanco ele
não existia. Então, eu pensava, inclusive, quando eles colocaram essa questão, que tinha sido uma incorporação, que normalmente banco faz incorporação. Mas eles fizeram uma fusão. Ficou só a marca do Itaú. Mas o Itaú ficou com o CNPJ aberto. Não, fechado. Eles juntaram os dois e montaram um novo CNPJ. Quando isso acontece, na mudança de um novo CNPJ, aí é fusão. A incorporação, um deles fica vivo, ou seja, a quem foi incorporado, ele desaparece, o CNPJ é extinto, e quem foi um incorporador fica vivo com todos os bens e direitos e obrigações daquele que foi incorporado. Isso a gente vai ver depois, tá? Itaú Unibanco foi em 2008 esse processo de fusão, certo? Aí tem alguns dados nesse slide, assim, para quem tiver curiosidade, dos valores da fusão, tá? Foi autorizado. Exemplo de lançamento. Nós temos aí um exemplo de lançamento. Os acionistas da holding e da subsidiária decidiram que as duas sociedades fariam uma fusão, criando uma nova sociedade chamada Alfa. Essa operação de fusão será realizada a valor contábil, tendo em vista que ambas estão sob o mesmo controle. Vamos supor que duas empresas do mesmo grupo, controles acionários, decidiram aí fazer o processo de fusão, tá? Se eles decidiram fazer o processo de fusão, existe um papel de trabalho que você tem que ter o controle. Papel de trabalho. Esse papel de trabalho, gente, você vê aqui, o valor do balanço da holding, tudo fechadinho para facilitar. E o da subsidiária, tá? Isso é feito consolidação. O que é que a gente faz? Se as duas vão ser extintas e vai formar a nova, junta tudo. Junta tudo. Então, o que é que acontece? Somos ativos, somos passivos, somos capital social, evidente que o capital social das duas empresas vai abrir como capital social da nova, soma as duas e fica o novo balanço aí da Alfa. É uma consolidação, soma tudo e coloca no novo balanço. Só que, antes disso, eu vou conversar aqui para a gente entrar na questão. Só que não é simples assim. Junta, vamos botar lá e está tudo certo. Não. Você tem que fazer registros contábeis, encerrando as operações, os saldos de todas as contas da empresa A, da holding, aí no exemplo, da empresa subsidiária, e pegar tudo da empresa holding, da entrada na nova empresa, tudo da empresa subsidiária e da entrada na nova empresa que foi constituída para esse fim, tá? Ou seja, para unir as duas empresas. E aí precisa entrar em cada conta dessas empresas e fazer a baixa pelo saldo mesmo da conta, tá? E como é que faz essa baixa? Eu estou até estranhando o sistema, viu, gente? Que ainda não disse que... Vamos lá. Eu acho que tanta gente usando que eles estão liberando mais tempo, não sei. Trazendo aqui o exemplo para vocês. Vamos lá para os lançamentos. Aí, preste atenção. Primeiro lançamento vai ser na subsidiária. Olha o que acontece. Eu vou zerar todos os meus ativos, vou zerar todos os meus passivos e vou zerar meu patrimônio líquido. Eu fiz fechado porque eu não ia sair colocando conta caixa, conta estoque, duplicatas a receber, uma por uma. Então, você vai ter que fazer uma por uma, certo? Quando você estiver na prática, você vai chegar lá nos registros contábeis, vai ver qual foi o saldo do caixa? Foi 740? Então, vou zerar o saldo do caixa. Como é que você zera os saldos dos ativos? Você vai criar uma conta transitória chamada fusão, tá? E vai fazer o processo de débito nessa conta de fusão e você vai creditar todos os ativos, tá? Então, você vai debitar a fusão, creditar caixa, creditar estoque, creditar duplicatas a receber, todos os ativos, um a um. E aí, quando você acredita o saldo que contém ele, você está zerando nessas contas todo o grupo do ativo,
tá? Aí vai para o passivo. Quando você for para o passivo, vai fazer a mesma coisa. Você vai baixar todos os saldos do passivo, debitando passivo, porque tem natureza credora, então se você quer zerar, você vai debitar, e você vai creditar aí todas as contas, creditar a conta da fusão. Debita as contas do passivo e credita a conta da fusão. Patrimônio líquido, a mesma coisa. Se só tiver capital social, ótimo. Debita tudinho e credita aí a conta da fusão. Zerou a subsidiária. A mesma coisa você vai fazer para a holding, que é a outra empresa que teve a fusão, tá? Debitar fusão, creditar ativos, debitar passivos, creditar fusão. Zerei os ativos, zerei os meus passivos. Vou zerar meu patrimônio líquido. Debita as contas aí do patrimônio líquido e credito a fusão. Zerei a empresa holding. E agora, como é que eu vou fazer para pegar tudo isso e lançar lá na empresa nova? Eu posso juntar e lançar tudo de uma vez? De jeito nenhum. Você vai ter que dar a entrada todinha da subsidiária, depois você vai ter que dar a entrada todinha da holding. Tem que ser uma a uma. E outra, quando você vai constituir, se essas empresas tiverem outras contas do patrimônio líquido, reserva de lucro, lucros acumulados, na hora que você der entrada na empresa nova que foi criada da fusão, vai ter que entrar todo mundo dentro da conta de capital social. Então, o patrimônio líquido das empresas que foram fundidas, elas têm que ser da entrada na empresa nova na conta de capital social. Não importa se ela teve reserva de lucro, reserva de capital, ações de tesouraria, pega o total do PL e dá entrada como capital social na empresa nova, tá? E aí, ó, dando entrada na alfa, dê entrada aí na alfa da empresa subsidiária, debitando ativos, porque eu estou ingressando ativos nela, creditando fusão. Passivo, credito os passivos e debita a fusão, estou ingressando passivos. Debito fusão e credito capital social. Não esqueçam disso. Tudo do PL das empresas fundidas vão entrar na conta de capital social. E aí você tem a constituição da nova empresa, tá? Aqui é a alfa, tá? E a holding, certo? Opa! Aqui são as operações, né, do papel de trabalho, que eu já passei. Como é que ela fica alfa? Ó. Aqui é o lucro, que vai tudo para a conta do PL, tá? Essa daqui, deixa eu ver se ela é diferente da primeira que eu dei. Espera aí, tá, gente? Vou colocar aqui só para ver se é diferente do primeiro papel de trabalho, porque aí eu já deixo essa para vocês fazerem. É diferente. Ó, esse papel de trabalho aqui é diferente daquele outro. Então, já fica para vocês, para a próxima aula, vocês fazerem isso, tá, gente? Esse papel de trabalho aqui, ó, vocês vão fazer os lançamentos de fusão. Presta atenção na hora da fusão, tá, gente? Eu já fiz os lançamentos de ajustes, ó. Na hora de fazer a fusão, todas essas contas de lucros têm que dar entrada aqui no capital social da empresa alfa, da nova empresa. Vocês vão pegar esse papel de trabalho e vocês vão registrar, fazer os lançamentos contábeis da fusão e constituir a nova empresa alfa com esses dados, tá bom? Isso vai ser a tarefinha de casa de vocês, já que vocês têm tempo bastante aí, tá? O SPED fiscal, que é a obrigatoriedade, nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a SEF deve ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas, incorporadoras, até o último dia útil do terceiro dia do mês subsequente, né? Até o terceiro dia útil do mês subsequente. Quem é que faz essas declarações? Aquela que foi extinta, que foi incorporada, que foi cindida, certo? Vou trazer aqui para a gente ver. Bom,
Os aspectos legais eu vou falar na próxima aula ainda, são as declarações, os contratos, vai ter que ter um laudo, um parecer de um perito contábil se certificando dos dados do patrimônio são aqueles mesmos, o registro no cartório, vai depender se o protocolo vai ser aceito pelos órgãos competentes, fiscalizatório, então tem todo esse aspecto legal. A parte contábil é essa. O que é que o contador vai fazer? Ele vai chegar, vai fazer esses registros contábeis. E aí, evidentemente, que dentro de uma grande empresa vai envolver todo o corpo jurídico, toda a contabilidade, todo o corpo tributário, lembrando a vocês que não tem tributação. Essa operação de fusão, ela não remete em tributação não, tá, gente? Não há incidência tributária em relação a isso. E a Receita Federal está muito, digamos assim, se sentindo um pouco lesada em relação a essas operações, porque, por exemplo, na cisão, quando a gente for ver, ela ocorre puramente para planejamento tributário, elisão fiscal. Pessoal que faz cisão, faz por elisão fiscal, sem sombra de dúvidas, tá? E a gente vai trabalhar e a gente vai ver. Eu já participei de uma cisão por elisão fiscal. Foi mais, assim, o pensamento deles, de todo o corpo da consultoria que a gente se reuniu, a gente foi pensando e conseguimos chegar em fazer essa reorganização societária unicamente no intuito de elisão fiscal, tá? Então, quando a gente chegar lá, a gente vai falar bastante disso. Isso quem trabalha com planejamento tributário sempre pensa logo nisso, tá? Porque é uma das formas, e a Receita Federal está começando a perceber que está ocorrendo isso para fugir da carga tributária e ela está tentando encontrar saída, e eu acho que ela vai encontrar, tá? Então é isso, gente. A aula de hoje vai finalizar por aqui, tá? Porque a gente tem já uma hora aí, e aí fica um pouco cansativo para vocês e para mim, tá? Ô, meu amor, eu não arraso nada, eu arraso não, com esse período de quarentena. Bom, primeiro eu quero saber se vocês estão bem, certo? Se está tudo tranquilo. Deixando a brincadeira de lado um pouco, eu queria me colocar à disposição de vocês nessa transição, que eu sei que não é fácil. Não é todo mundo que tem acesso à informática, não é todo mundo que tem a ferramenta de internet, né? Então, assim, é muito ruim a gente ficar sem ver o rosto do professor, de a gente sentir uma certa segurança, de você ver o assunto chegar e você não poder estar sempre presente, tá? Então, assim, eu queria muito agradecer, vocês são muito parceiros, vocês super entendem a situação. A gente está nessa era digital e por que não usar? Se a gente tem, e é como se a gente tivesse junto, né? E agora em casa, vocês não podem nem reclamar, né? Vamos para casa, porque não tem, agora está todo mundo em casa, certo? Então é isso. Vamos ficar até 10 horas da noite, já que a gente está em casa, ninguém vai estar no trabalho. Joana, tu está no trabalho, Joana? Tu está trabalhando, né? Trabalha com alimentos, né? Não sei se é com alimentos ou saúde, mas o trabalho da gente como professor está sendo muito puxado, porque eu tá trabalhando em home, né, Joana? Vai estar trabalhando em casa, professor, tá Em bom. home, Quem trabalha contabilidade Trabalha, tá vai malhar fazendo um pouquinho, depois trabalha de novo. Eu Né, Joana? tô trabalhando muito, porque são várias aulas e outra, você tem que adaptar as aulas agora para AD. Porque as aulas da gente, a gente tem interação, é um exercício, a gente usa a louça, né? Agora a gente tem que encontrar ferramentas para ajudar vocês. Os impostos não foram adiados. Mas vai ter muita coisa ainda. Olha, sinceramente, eu ainda acho que o imposto de renda também. Eu não sei, eles vão terminar adiando. Por quê? Porque tem muita gente que não pegou o informe de rendimento ainda, né? Muita gente não pegou, está sem contato com as empresas, isso vai dar um rolo tão grande.
tão grande e vocês não sabem. Mas é isso, gente. Eu quero um feedback. Gostaram da aula? Foi massa, professor. Muito bom. Gostaram? Tem reclamação para fazer? Não pode não, porque vai para o canal do YouTube. Se vocês reclamarem, aí vai ficar mal, né? Eu vou fazer assim. Só faltou o pessoal falar mais, né, professora? É Só o quê? eu calado, mais calado, falando. É o pessoal muito Jovenildo, mais calado, né? É por isso que cansa. Eu estava conversando com as coordenadoras, assim, porque eu já dou aula à distância durante muito tempo e muitos queriam fazer 2 sessões, né? Fazia uma, dava um intervalo, depois abria outra. É muito cansativo. As aulas à distância não pode ser aulas mais do que 1 hora e meia, não, porque cansa, principalmente o professor. Por quê? Porque não há uma interação como tem no presencial, entendeu? E aí é só na fala. Deixa eu ver aqui. Bora lá. Então é isso. Então a gente finaliza hoje. Façam aquele exercício que eu deixei no final do slide, viu? Façam os registros contábeis. Vamos ficar se comunicando no mural lá da sala Google. Muito pouco nos cabelos, passei. Joana, como sempre. Bom, gente, obrigada, viu, pela presença de vocês, por ter reservado esse tempinho. É muito bom estar junto de vocês, sempre. Tá bom? Contem comigo. Vamos junto, eu vou tentar ajudar vocês no que for preciso, tá? Vou deixar lá o link dessa aula de hoje para quem quiser assistir. Não pude estar lá e agora vai estar o link lá que vai remeter para o canal do YouTube, tá? Aí como é que faz? Se inscreva no canal, bote no sininho, minha filha que sabe. Inscreva no canal, aperte no sininho e dê um ok, tá bom? Vai lá, é sério. Criei esse canal para a gente conseguir ter ferramenta e a gente conseguir passar por essa. E a gente passa. Olha, você acredita que se isso fosse para a gente se reestruturar e daqui a 1 ano botar isso em prática, isso não ia sair do papel? Como a gente anda no empurrão, tá vendo? Estamos aqui ao vivo e conto com vocês até a próxima sexta-feira, que tudo esteja com muita coisa resolvida, tá bom, gente? Beijo grande para vocês e até a próxima aula. E, esse programa modificou, que eu já vou passar para os professores, que o Zoom modificou porque ele está dando amplitude no tempo. Ó. Era 40 minutos e derrubava. E aí a gente está mais do que 40 minutos em aula. Tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tá? Ok, professora. Boa noite. Beijão, boa noite a todos, boa pessoal. noite. Até a próxima aula. Boa noite. Tchau. Falou, Jovenil.